Introdução e contexto. Antes de começarmos, vamos apresentar os personagens principais. A vizinha intitulada será referida como Karen daqui para frente, e o filho mimado da Karen será chamado de FM. Também haverá o antigo dono da nossa casa, que será chamado de AD, embora tenha um papel limitado nesta história. Além disso, tenha em mente que, desde que compramos a casa até os dias atuais, se passaram quase 15 anos. Portanto, a menos que seja indicado o contrário, você pode assumir que houve uma grande lacuna entre a maioria dos eventos que ocorreram. Vamos começar para que possamos criar uma história consistente e preparar o terreno para os eventos que ocorreram primeiro. Tenho que dar um pouco de contexto. A maior parte disso aconteceu antes de comprarmos e nos mudarmos para esta casa. AD possuía uma grande propriedade que ficava perto de um lago recreativo popular na nossa região. Eu digo perto, mas na verdade é uma distância considerável. Apesar disso, a estrada em que ele morava é a única estrada que leva a várias propriedades e resorts à beira do lago, juntamente com o cais de barcos mais popular deste lado do lago. Portanto, as propriedades aqui não são extremamente valiosas a ponto de pessoas comuns não poderem comprá-las, mas existem algumas propriedades extremamente valiosas na estrada, com pessoas muito ricas passando por ali o tempo todo. Karen, sendo bastante rica e dona de uma grande propriedade, acabou dividindo sua propriedade em 4 partes mais ou menos iguais quando seus filhos atingiram a maioridade. Uma parte ela deu para sua filha, que de alguma forma é uma pessoa decente, considerando o resto de sua família. Outra parte ela deu para a FM. Ela construiu casas para eles em ambas as propriedades, aproximadamente de acordo com as especificações de seus filhos. Em seguida, na 4ª propriedade, aquela que não tinha a própria casa dela, ela construiu uma pequena mercearia. Isso também será relevante mais tarde. Agora, não tenho certeza, mas provavelmente para evitar possíveis disputas futuras ou algo assim, Karen acabou dando as escrituras para seus filhos, para suas respectivas casas e propriedades. Você provavelmente pode adivinhar para onde isso está indo. Enquanto a filha respeitável era bem respeitável, FM era um festeiro de carteirinha. Todo mundo no bairro o odiava. Ele fazia festas barulhentas e inconvenientes quase todas as noites, mantendo as pessoas acordadas. A polícia aparentemente tinha alguém de plantão nas proximidades, porque era chamada com frequência. Provavelmente não ajudou em sua atitude de se sentir superior o fato de que a mamãe pagava todas as contas dele, mantendo tudo em seu nome. Água, luz, lixo, tudo. Iam todos para a caixa de correio dela. Bem, exceto por uma conta, que é o IPTU. Desde que a propriedade estava no nome dele, o imposto também era dele. Mas ele nunca pagou e simplesmente ignorou. Acho que simplesmente não pensou nisso ou assumiu que estava sendo pago por alguém. De qualquer forma, não foi surpresa quando a polícia apareceu na casa dele, mas foi surpresa quando ele não voltou e a casa foi a leilão. Neste ponto, a casa estava destruída. Buracos na parede de gesso e até mesmo um grande buraco no chão da sala de estar que levava para a garagem no subsolo. O piso e o contrapiso da cozinha precisavam ser totalmente substituídos e quase todas as paredes estavam cobertas de lama. Basicamente, sua irresponsabilidade e hábitos de festa deixaram a casa em condições que os bancos consideravam inabitáveis. Por causa disso, as únicas pessoas que podiam comprá-la eram aquelas que podiam pagar do próprio bolso. Entra em cena AD, um restaurador de casas. Não um dos grandes ricos que você vê na TV, mas mais um entusiasta do que qualquer outra coisa. Ele era aposentado e restaurava casas para se manter ocupado e ativo. Comprava uma casa barata em leilão como essa, que estava em estado lastimável, consertava tudo sozinho e depois a colocava de volta no mercado enquanto reformava a casa. Ele vivia com o lucro da casa anterior que ele havia vendido e normalmente, quando ele terminava de consertar uma e comprava outra, seu lucro teria quase se esgotado. Qualquer lucro que sobrava, ele guardava em uma conta poupança para emergências. Nós estávamos procurando uma nova casa, mas não podíamos pagar nada muito caro dentro do nosso orçamento. Quando vimos esta casa à venda em um site, parecia perfeita, do tamanho ideal, em um bairro agradável e perto do lago onde gostamos de pescar e passear de barco. Então, parecia perfeita em quase todos os aspectos.
Ou pelo menos parecia ser assim. Estávamos com medo do preço, que ainda não estava listado no site. Mas não faria mal dar uma olhada. Passamos em frente, encontramos AD trabalhando lá, então paramos para cumprimentá-lo e perguntar o preço. Ele explicou que estava planejando reformá-la e vendê-la e que seu corretor tinha adicionado ao banco de dados do site para tornar mais fácil e eficiente quando ele estivesse pronto para realmente vendê-la. De qualquer forma, sentamos e conversamos com ele, sendo amigáveis, e ele apreciou a companhia. Explicamos que estaríamos dispostos a comprá-la dele por um preço razoável, considerando a condição atual e o trabalho que ele já havia feito. Ele tinha feito cerca de metade. Explicamos que adoraríamos terminá-la e morar lá para sempre. Ele nos rejeitou, explicando que já tinha várias ofertas por ela e não se sentia bem vendendo para nós e que poderíamos comprá-la pelo preço total quando ele terminasse. Agradecemos gentilmente e deixamos nosso número, pedindo que ele nos ligasse se mudasse de ideia, o que ele prometeu fazer. Menos de 2 semanas depois, recebemos uma ligação inesperada dele. Ele explicou que sua irmã ficou doente em outro estado e que ele queria ir e ficar com ela e não teria tempo ou paciência para terminar a casa. Explicou que a casa não estava em conformidade com o código, mas se pudéssemos encontrar uma maneira de comprá-la, ele ficaria feliz em vendê-la para nós por um preço razoável. Aceitamos felizes e saímos procurando bancos. Tínhamos algumas conexões de um amigo corretor de imóveis que na verdade nos ajudou a encontrar um banco disposto a emprestar o dinheiro para comprar a casa, com algumas condições anexadas. O prazo e a correria. Basicamente, teríamos 2 semanas para deixar a casa em conformidade com o código. Caso contrário, poderiam recusar o empréstimo e leiloá-la. Depois de explicar a situação a AD, ele ofereceu ajuda o máximo que pudesse. Ele não poderia realmente trabalhar na casa porque estava com muita pressa, mas explicou exatamente o que precisávamos fazer para deixá-la em conformidade com o código e atender aos requisitos mínimos de tempo e esforço. E quanto custaria? Ele até se ofereceu para nos ajudar de outra forma. Pegamos um empréstimo que foi o dobro do que a AD iria pedir pela casa e ele nos devolveu a metade. Usamos esse dinheiro para fazer reparos na casa. Como a AD já havia feito boa parte das reformas necessárias, a casa estava quase de acordo com o código. Provavelmente poderíamos ter feito o restante do trabalho sozinhos, mas chamamos alguns amigos para nos ajudar e conseguimos fazer tudo em metade do tempo. Mesmo depois de estar dentro do código, ainda havia muito trabalho a ser feito, então passamos vários meses substituindo o piso e o contrapiso, refazendo a fiação, tapando buracos nas paredes e substituindo o papel de parede que estava literalmente se decompondo e grudado direto na parede. Você entendeu a ideia? Colocamos muito trabalho no lugar. Então, finalmente, chegou a hora de mudarmos para nossa casa dos sonhos. Mas ainda havia algumas questões para resolver ao longo do caminho. O encontro com a vizinha. Mal tínhamos terminado de nos mudar quando Karen veio se apresentar. Enquanto estávamos resolvendo as coisas, compondo o tempo limitado que tínhamos, ela nos alertou repetidamente sobre FM e sua atitude de se sentir no direito de tudo. No início, Karen foi extremamente simpática e não tínhamos ideia do porquê a AD tinha nos alertado tanto sobre ela. Então, aconteceu. Quando estávamos terminando nossa conversa, ela nos explicou de maneira muito gentil e compassiva que nossa casa na verdade pertencia a ela e que tínhamos 30 dias para sair. Disse que sentia muito por nós, já que fomos enganados, mas que era realmente a casa dela e que a AD não tinha o direito de vendê-la para nós de forma alguma. Já tínhamos ouvido histórias de terror sobre pessoas sendo enganadas assim antes, então você pode imaginar o nosso terror. Quando ela nos explicou tudo isso, estávamos horrorizados que tínhamos investido todo esse tempo, esforço e dinheiro nesta casa dos nossos sonhos. E agora íamos perdê-la assim porque caímos no golpe de um cara. Agradecemos a ela por nos explicar e ser tão legal. E dissemos que iríamos falar com o banco e a AD para resolver tudo isso. Então foi isso que fizemos. Conversamos com o banco, que confirmou que a AD era o verdadeiro proprietário do imóvel. Falamos com o corretor de imóveis, que também testemunhou a mesma coisa. Falamos com a AD, que explicou que Karen o acusou de roubar a casa várias vezes depois que ele a comprou em leilão e que ele foi constantemente assediado por ela em relação à casa. Todo mundo com quem falamos tinha a mesma história.
Até fomos ao cartório e confirmamos que nosso nome estava na escritura. Durante esse processo, foi quando ouvimos a história de FM de vários vizinhos. Karen veio nos visitar logo em seguida e nos perguntou quando ela poderia esperar que nós estivéssemos mudados. Explicamos que isso nunca ia acontecer, já que legalmente possuíamos a propriedade. Não era nossa culpa que FM tivesse perdido a propriedade. Pedimos desculpas pela perda que ela teve. Explicamos que sabíamos que provavelmente era realmente difícil perder sua propriedade familiar assim por causa da negligência de seu filho. Mas isso não era nossa culpa e não íamos simplesmente entregar a ela uma propriedade que compramos com nosso próprio dinheiro suado e trabalhamos tão duro para consertar. Então, Karen, percebendo que sabíamos da situação, começou a contar uma longa história de choro sobre como esta propriedade estava na família dela há gerações e que ela não suportaria perdê-la. E como AD havia roubado deles quando estavam envolvidos na confusão do filho sendo preso. Perguntamos por que eles não deram lance pela casa e a compraram de volta depois que a perderam. Considerando que compramos dela por cerca de R$50 mil e considerando que AD ainda estava obtendo um pequeno lucro mesmo depois de todo o trabalho e materiais que havia colocado nela antes de nos vender, eles poderiam facilmente tê-la comprado por quase nada em leilão e a teriam de volta. Karen explicou que sentia que a casa e a propriedade estavam sendo roubadas deles e que se recusavam a pagar por algo que lhes pertencia. Pedimos desculpas mais uma vez, mas explicamos que não havia como aceitarmos uma perda na propriedade, especialmente depois de todo o tempo e esforço que investimos nela e os materiais adicionais que compramos apenas para agradá-la. A pressa e a correria. Tínhamos 2 semanas para deixar a casa de acordo com o código, senão o banco poderia recusar o empréstimo e leiloar o imóvel. Depois de explicar a situação para o AD, ele se ofereceu para ajudar no que pudesse. Embora estivesse com pressa para viajar, ele nos explicou exatamente o que precisava ser feito para deixar a casa de acordo com o código, os requisitos mínimos de tempo e esforço e quanto custaria. AD até se ofereceu para nos ajudar de outra forma. Pegamos um empréstimo que foi o dobro do valor que AD pediu pela casa, e ele nos devolveu metade. Usamos esse dinheiro para fazer os reparos necessários na casa. Como AD já havia feito boa parte das reformas, a casa estava quase de acordo com o código. Provavelmente poderíamos ter feito o restante do trabalho sozinhos, mas chamamos alguns amigos para ajudar e conseguimos terminar tudo na metade do tempo. Mesmo depois de estar dentro do código, ainda havia muito trabalho a ser feito. Passamos vários meses substituindo o piso e o contrapiso, refazendo a fiação, tapando buracos nas paredes e substituindo o papel de parede que estava literalmente se decompondo e grudado diretamente na parede. Colocamos muito esforço no lugar, então finalmente chegou a hora de nos mudarmos para nossa casa dos sonhos. Mas ainda havia algumas questões para resolver ao longo do caminho. Tentativa de acordo. Mesmo com toda a situação, oferecemos vender a casa para Karen por um preço razoável, R$100 mil. Considerando a localização e as reformas, ainda era pouco mais da metade do valor de mercado. Compramos a casa de AD por R$50 mil e investimos mais R$30 mil em materiais, além de vários meses de trabalho árduo. Achamos que era um preço justo. Não dissemos nada, mas estaríamos dispostos a negociar e baixar para R$90 mil se ela quisesse. Karen imediatamente ofereceu R$40 mil, explicando que não deveria pagar nada por algo que pertencia a ela. Quando dissemos que era muito baixo, ela respondeu dizendo que entendia o quanto nos esforçamos e que adicionaria mais R$10 mil por todo o trabalho que fizemos na casa. Quando dissemos que compramos a casa por R$50 mil de AD, ela ficou chateada, nos chamou de mentirosos e ladrões, dizendo que a casa era um completo lixo e que não valia tanto dinheiro. Além de recorrer a xingamentos, ela chamou nossa casa dos sonhos de lixo depois de todo o esforço que investimos nela. Estávamos cansados da enrolação dela e gentilmente pedimos que saísse da nossa casa, explicando que ela não era mais bem-vinda e que nunca venderíamos nossa casa para ela, mesmo que nos oferecesse o dobro do valor de mercado. O confronto com FM. Depois do encontro com Karen, as coisas começaram a esquentar. Alguns dias depois, FM apareceu. Ele foi direto ao ponto, explicando que queria a propriedade de volta. Quando recusamos educadamente, ele ficou furioso. Gritou que não tínhamos direito à propriedade, que a casa era dele por direito e que deveríamos sair imediatamente.
Tentamos explicar calmamente que compramos a casa legalmente, que verificamos todos os documentos e que fizemos melhorias significativas na propriedade. No entanto, ele não quis ouvir. FM continuou a gritar, ameaçando-nos com ações legais e até mesmo com violência física se não saíssemos. Foi uma situação assustadora, mas mantivemos nossa posição. Finalmente, após um tenso confronto, ele foi embora, jurando que voltaríamos a ouvir dele. O vandalismo. Depois do confronto com FM, notamos que nossos vizinhos começaram a nos tratar de maneira diferente. Alguns se afastaram, evitando-nos completamente. Outros faziam comentários sussurrados quando passávamos. A atmosfera era pesada e desconfortável. Certa noite, voltamos para casa e encontramos pichações na garagem. As palavras ladrões e devolvam nossa casa estavam escritas em letras grandes e vermelhas. Chamamos a polícia, mas sabíamos que seria difícil provar quem fez isso. A ordem de restrição. Decidimos que era hora de tomar medidas legais. Com a ajuda de um advogado, conseguimos uma ordem de restrição contra FM e Karen. Isso significava que eles não podiam se aproximar de nossa propriedade ou nos assediar de qualquer forma. Esperávamos que isso trouxesse algum alívio. No entanto, a ordem de restrição parecia apenas inflamar ainda mais a situação. Recebíamos olhares sujos e comentários maldosos de vizinhos. Algumas pessoas até começaram a estacionar na frente de nossa casa, bloqueando nossa entrada. A oferta final. Desesperados para resolver a situação, fizemos uma última oferta a Karen e FM. Oferecemos vender a casa a eles por um preço justo, levando em consideração todo o trabalho que fizemos e o valor de mercado. Explicamos que queríamos resolver isso pacificamente e seguir em frente com nossas vidas. Para nossa surpresa, eles aceitaram a oferta. Fechamos o negócio e transferimos a propriedade de volta para eles. Embora fosse um golpe duro perder nossa casa dos sonhos, a paz e a tranquilidade valiam o sacrifício. Mudança e novos começos. Depois de vender a casa, encontramos um novo lugar para morar. Desta vez, tomamos cuidado extra ao verificar o histórico da propriedade e assegurar que não houvesse nenhuma disputa em potencial. Embora a experiência anterior tenha sido traumática, aprendemos muito sobre a importância de proteger nossos direitos e estar preparados para enfrentar desafios inesperados. Nosso novo lar não era tão grandioso quanto a casa dos nossos sonhos, mas era nosso e, mais importante, estava livre de conflitos. Finalmente, podíamos começar de novo e construir uma vida pacífica e feliz, sem o medo constante de perder tudo o que havíamos trabalhado tão arduamente para conquistar. A transformação de FM. Enquanto isso, FM, o filho mimado, foi forçado a mudar seus hábitos após se mudar para um apartamento alugado por V acima de sua loja de conveniência. V proibiu festas selvagens na propriedade, determinada a manter a paz e a reputação da loja. Inicialmente, FM tentou respeitar as regras impostas por V, mas logo começou a organizar pequenas festas em seu apartamento, causando incômodo para os clientes da loja e os vizinhos. V ficou furiosa com os comportamentos imprudentes de FM, criando uma tensão crescente entre eles. Ela tentou controlar a situação da melhor forma possível, mas os problemas causados por FM começaram a afetar seus negócios e sua reputação. A persistência de V. A relação entre nós e V continuava tensa. Ela não havia desistido de tentar recuperar a casa, apesar de todas as evidências legais de que éramos os legítimos proprietários. Tentou diversas táticas para nos intimidar, incluindo espalhar rumores e tentar nos processar novamente, mas todas as suas tentativas falharam. A virada de FM. Em uma última tentativa desesperada, V decidiu adotar uma abordagem mais direta para nos fazer desistir da casa. Ela começou a aparecer na nossa porta com mais frequência, tentando nos convencer a vender a casa para ela, cada vez com argumentos mais emocionais e desesperados. No entanto, estávamos determinados a não ceder. Foi então que algo inesperado aconteceu. FM, cansado da pressão de sua mãe e da vida desregrada que estava levando, decidiu mudar de vida. Ele se aproximou de nós e pediu desculpas por todos os problemas que havia causado, tanto direta quanto indiretamente. Ele nos disse que queria mudar de vida e perguntou se poderia ajudar de alguma forma.
Inicialmente, ficamos céticos, mas após várias conversas sinceras, percebemos que ele estava falando a verdade. Decidimos dar a ele uma chance. FM começou a nos ajudar com a manutenção da casa e, aos poucos, começou a reconquistar a confiança dos vizinhos. A Reconciliação. Vendo a mudança em FM, começou a reconsiderar suas ações. Ela percebeu que suas tentativas de recuperar a casa estavam destruindo sua relação com seu filho e a imagem que tinha construído na comunidade. Finalmente, ela decidiu deixar de lado sua obsessão pela casa e focar em reconstruir sua relação com FM e sua reputação. Com V decidindo focar em reconstruir sua relação com FM e sua reputação, as coisas começaram a melhorar na vizinhança. A loja de conveniência voltou a ser um local tranquilo e, aos poucos, os rumores e a hostilidade em relação a nós começaram a desaparecer. A comunidade unida. FM continuou a nos ajudar com a casa e, eventualmente, conseguiu um emprego estável na cidade. Ele realmente estava determinado a mudar de vida, e sua transformação foi notável. Com o tempo, ele se tornou uma pessoa respeitável na comunidade, e muitos vizinhos que antes o desprezavam começaram a vê-lo de forma diferente. Nossa vida na nova casa começou a se estabilizar. Os meses de trabalho árduo valeram a pena, e a casa estava finalmente em perfeitas condições. Nos tornamos amigos de muitos vizinhos, e embora V ainda fosse uma figura complicada, conseguimos manter uma relação cordial com ela. Pedido de desculpas e recomeço. Eventualmente, V se aproximou de nós para um pedido de desculpas formal. Ela admitiu que sua obsessão pela casa e suas tentativas de recuperá-la foram equivocadas e que estava apenas projetando sua frustração pela perda da casa familiar. A conversa foi sincera, e todos nós sentimos um peso ser retirado de nossos ombros. Ela explicou que a propriedade da loja de conveniência era suficiente para ela e que sua prioridade agora era apoiar FM em sua nova vida. Também ofereceu ajuda caso precisássemos de qualquer coisa para nossa casa, em um gesto de boa vontade. Um final feliz. Com o tempo, a tensão diminuiu completamente. V e FM se tornaram bons vizinhos, e a loja de conveniência prosperou. A comunidade começou a ver nossa família e a de ver como exemplos de superação de conflitos e de crescimento pessoal. Continuamos a viver felizes em nossa casa dos sonhos, e o capítulo tumultuado com V se tornou uma história que contávamos com um toque de nostalgia e alívio. A vizinhança cresceu mais unida e pacífica, e todos aprendemos valiosas lições sobre empatia, perdão e a importância de boas relações com aqueles ao nosso redor. Descobertas e conflitos. Embora FM não precisasse pagar aluguel por morar acima da loja, ele precisava cuidar do estabelecimento quando V estava ocupada. No entanto, ele não parecia ter aprendido a lição. Enquanto operava o caixa, frequentemente cobrava em dobro por itens e embolsava o dinheiro extra. Nós percebemos isso várias vezes e voltamos para pedir reembolso, mas eles sempre alegavam que o caixa estava quebrado. Decidimos levar essa questão à atenção de V, informando-a que seu filho estava cobrando em dobro dos clientes e provavelmente embolsando o dinheiro extra. Mesmo sendo autoritária, V não chegava ao ponto de fazer algo ilegal e gostávamos da loja, não querendo que nada acontecesse com ela. No entanto, em vez de nos agradecer por trazer isso à sua atenção, ela nos disse que estávamos imaginando coisas e nos mandou embora de forma educada. A reação da comunidade. Obedecemos ao pedido de V, mas também compartilhamos a informação com alguns amigos do bairro. Demorou anos para que alguns vizinhos sequer nos olhassem graças aos boatos, mas finalmente fizemos alguns amigos. Trazer guloseimas de Natal para os vizinhos todos os anos é uma boa maneira de alegrar o dia de alguém, e foi assim que conseguimos reconquistar a confiança de alguns. Apesar de agradecerem, muitos ainda não acreditavam realmente em nós. No entanto, a notícia se espalhou rapidamente pelo bairro e logo depois veio o Senhor Pacificador. O Senhor Pacificador. O pacificador do bairro, que aparecia em nossa garagem de vez em quando para tomar uma cerveja e bater papo sobre o que estava acontecendo no bairro, decidiu intervir. Ele era conhecido por manter a paz e garantir que tudo continuasse agradável e calmo, preferindo resolver os problemas antes que a polícia fosse necessária. Ele conversava com a maioria das pessoas pelo menos uma vez por ano para se manter atualizado e garantir a tranquilidade.
Esse arranjo era apreciado por todos, inclusive por nós, pois significava que as crianças podiam caminhar até o lago sem acompanhamento, mesmo pelas partes ruins do bairro. Confronto e consequências. Dan, o pacificador, não gostou dos rumores que estávamos espalhando sobre a loja de V. Ele explicou que já havia conversado com eles e que achavam que era apenas um mal-entendido devido a problemas no caixa. Dan nos pediu para parar com os rumores, caso contrário, poderíamos enfrentar problemas. Reflexão e paz. Com o tempo, percebemos que a melhor maneira de resolver o conflito era deixar de lado os ressentimentos e focar em construir uma relação mais harmoniosa com todos os vizinhos, incluindo V e FM. A decisão de parar de espalhar rumores e buscar uma convivência pacífica acabou sendo a melhor solução. Nosso novo lar se tornou um lugar de paz e felicidade, livre de conflitos. Aprendemos valiosas lições sobre a importância da comunicação aberta, do perdão e da empatia. A vizinhança cresceu mais unida e todos nós nos beneficiamos de um ambiente mais harmonioso e acolhedor. Queríamos mostrar a ele a prova, mas sabíamos que ele provavelmente não acreditaria, já que ele gostava muito dele. Geralmente levava a palavra dela mais a sério do que a nossa. E como eles descartaram como um erro no registro, provavelmente não havia nada que pudéssemos fazer para convencê-lo. Então concordamos e pedimos desculpas por qualquer problema, explicando que nos sentíamos injustiçados e sinceramente queríamos proteger os poucos amigos que havíamos feito no bairro. Ele aceitou nossas desculpas, nos deu um último aviso e saiu sem dizer muito. Então, apenas ouvimos e decidimos parar de fazer compras lá, a menos que fosse absolutamente necessário. Mas tudo mudou depois de alguns anos. Depois que apontamos isso e os rumores se espalharam pelo bairro, mesmo que o próprio senhor pacificador tenha ido de casa em casa dizendo a cada pessoa que eram falsos e criados por nós por causa de nossa briga com por causa de propriedade, falarei um pouco mais sobre isso. Depois, as pessoas começaram a prestar mais atenção em seus recibos depois de fazer compras lá e começaram a notar os mesmos padrões que nós. Durante todo esse tempo, esse provavelmente embolsou quantias significativas de dinheiro e indefinitivamente sabia disso, mas escolheu não fazer nada e apenas tentar calar as pessoas com rumores. Mas o que acontece com pequenas lojas de bairro como essa? Que elas são completamente dependentes de seus clientes regulares que vivem na vizinhança onde estão instaladas durante os meses mais quentes. Quando as pessoas estão de férias e se divertindo, eles têm um enorme lucro, mas não o suficiente para se sustentar durante o inverno. E então aconteceu. Revelaco-se e consequências. O senhor pacificador finalmente conectou os pontos e ficou muito bravo. Podíamos ouvi-lo da casa ao lado, xingando V e FM na cara deles. Vocês não podem nem imaginar o quão satisfatório isso foi, mas isso foi apenas o começo. Não só ele perdeu a cabeça com eles, mas também foi de porta em porta no mesmo dia, deixando todos na vizinhança saberem exatamente o que eles estavam fazendo, até mesmo levando uma pilha de recibos com ele para mostrar a qualquer pessoa que quisesse prova. Se havia alguém na vizinhança que era mais confiável do que qualquer outra pessoa, era o senhor pacificador. Em um período de 24 horas, ele arruinou completamente o negócio deles. Todo mundo na vizinhança parou de frequentar a loja. Eles ainda fizeram bastante dinheiro durante os meses de verão por causa dos turistas, mas quando o inverno chegou e essas multidões se foram, começaram a sangrar dinheiro. Depois de 2 invernos, foram forçados a fechar a loja durante os meses de inverno. O declínio do negócio. Fechar a loja durante o inverno significou jogar fora mais de 90% de seu estoque a cada outono e comprar tudo de novo a cada primavera. Isso não foi econômico, então acabaram fechando permanentemente a loja após mais 3 anos. Nesse ponto, a reputação deles na vizinhança estava destruída. Graças a isso, as pessoas começaram a respeitá-los mais, e eles conseguiram fazer alguns amigos sem ter que se esforçar muito. As pessoas pararam de ignorá-los e tratá-los como se estivessem doentes. Mas isso foi apenas o começo do declínio. O problema com V, infelizmente, era extremamente intrometida. Não podíamos sair sem ela observar cada passo nosso pela janela, fosse para passear com o cachorro, cuidar do gramado ou arrancar ervas daninhas. Sempre que estávamos fora, ela também estava. Não tínhamos nada a esconder, mas obviamente não estávamos nas melhores condições com ela e não gostávamos de ser observados o tempo todo.
Tínhamos planos de montar uma pequena piscina e uma banheira de hidromassagem do lado de fora e não queríamos ser observados enquanto relaxávamos. A cerca de privacidade. Decidimos colocar uma cerca de privacidade. Querendo ser bons vizinhos, educadamente informamos V sobre isso, mas ela rejeitou veementemente. Informamos que colocaríamos a cerca de qualquer maneira, mas oferecemos discutir os detalhes, como a cor e o formato, para garantir que ela não tivesse que olhar para algo que considerasse uma monstruosidade. Queríamos ser os melhores vizinhos possíveis, mesmo depois de tudo que ela nos fez passar. Descoberta surpreendente. Para evitar disputas sobre onde colocar a cerca, planejamos colocá-la um pé além de nossa propriedade. Fomos ao tribunal e pagamos por uma cópia da escritura, junto com o mapa de nossas linhas de propriedade. Ficamos chocados ao descobrir que cerca de 1/3 de nossa propriedade estava sendo reivindicada por V, incluindo uma pequena cabana e um jardim que ela havia construído. Nossa propriedade tinha uma linha de árvores que a atravessava, tornando-a não retangular como em alguns estados. Conclusão. Determinado a evitar mais conflitos, decidimos abordar a situação de forma legal e justa. Com os documentos em mãos, planejamos conversar com V para resolver a questão da propriedade de maneira amigável e respeitosa. Sabíamos que a melhor maneira de garantir uma convivência pacífica era através do diálogo e da compreensão mútua. As complexidades da propriedade. É mais comum encontrar propriedades com linhas em formato de hexágono ou trapézio, mas as linhas de propriedade estranhas são bastante comuns onde moro. De qualquer forma, há uma linha de árvores que corta parte de nossa propriedade, que, de acordo com a escritura e o mapa da propriedade, é como uma pequena seção triangular, mas as árvores a tornam uma área quadrada. V estava reivindicando o outro lado das árvores como sua própria propriedade. Quando levantamos isso para ela, ela surtou novamente, nos chamando de mentirosos e ladrões. Nós não nos importávamos muito com aquela propriedade, porque tínhamos vivido ali por anos pensando que realmente era dela. Para tornar as coisas mais fáceis para todos, oferecemos vendê-la a ela ou trocá-la por uma porção de sua propriedade que se conectava à nossa. Seria mais conveniente para nós cuidarmos e nos daria mais espaço para fazer o que queríamos. No entanto, ela recusou completamente, dizendo que nunca pagaria por algo que já lhe pertencia e que nem pensaria em nos dar sua propriedade por nada, especialmente depois que, segundo ela, já roubamos aquela propriedade dela. Disputas de propriedade na área rural. Desde então, houve uma grande disputa de propriedade entre nós. Como mencionei anteriormente, é uma área muito rural, com muitas linhas de propriedade estranhas, e as linhas de propriedade muitas vezes não são claras. Muitas escrituras têm centenas de anos, e em vez de dizer X pés em Y direção, usam marcos temporários como grande carvalho para grande pedra ao lado do riacho. Muitos desses marcos podem estar descrevendo coisas múltiplas ou até mesmo ter desaparecido há mais de 100 anos. Portanto, dizer que há muitas disputas de propriedade em nossa área provavelmente seria um eufemismo. Leis e regulamentações rigorosas. Isso, juntamente com o fato de que uma porção muito pequena de propriedade pode valer muito dinheiro em algumas situações, levou o nosso estado a criar muitas leis e regulamentações rigorosas que governam disputas de propriedade e topógrafos. Um exemplo notável é o de um proprietário que venceu uma disputa de propriedade contra uma grande corporação por apenas 1 acre de terra, que custou à corporação e rendeu ao homem mais de $1 milhão. A situação dos topógrafos. Todos os nossos limites de propriedade eram bem claros, mesmo que fossem criados recentemente. No entanto, isso não muda o fato de que as leis sobre isso são muito rígidas, especialmente quando se trata de topógrafos. Um topógrafo pode ser facilmente subornado por uma grande corporação que enfrenta a perda de milhões de dólares por uma pequena parte de terra. Mas isso não é justo para o proprietário correto da terra. Protocolos legais para proprietários. Para equilibrar isso, as leis em nosso estado determinam que um topógrafo, mesmo por engano honesto, que forneça uma pesquisa ruim com uma diferença de alguns pés, não apenas pode receber uma multa alta, mas também perderá sua licença e nunca mais poderá fazer uma pesquisa no estado. Além disso, eles devem notificar e reembolsar todos os seus clientes por até 10 anos antes do incidente ocorrido. Os clientes têm a opção de solicitar uma pesquisa adicional por um topógrafo não afiliado às custas do topógrafo original.
Isso inclui todos os clientes até 10 anos antes do incidente e todos desde então. Se o topógrafo for encontrado aceitando suborno ou chantagem, todos os danos e taxas adicionais serão destinados à pessoa que subornou ou chantageou. Tudo isso, juntamente com o tempo e dinheiro perdido em tribunais e todo o transtorno causado, faz com que os topógrafos da minha área evitem ativamente qualquer coisa que se assemelhe a uma disputa de propriedade. Portanto, quando houve uma disputa, você pode imaginar que não foi tão fácil quanto fazer uma ligação telefônica e chamar um topógrafo. Também foi uma despesa inesperada. Resolução da disputa. Diante dessa situação complicada, tivemos que tomar medidas cuidadosas para resolver a disputa de propriedade. Contratamos um topógrafo de renome e totalmente independente para realizar uma nova medição e definir as linhas de propriedade com precisão. Apresentamos os resultados ao tribunal para oficializar a nossa propriedade e resolver a questão de uma vez por todas. V ficou furiosa com a decisão, mas não havia mais o que ela pudesse fazer legalmente. Embora a disputa tenha causado tensões adicionais, sabíamos que era importante proteger nossos direitos e garantir que nossa propriedade estivesse devidamente registrada. Eventualmente, esperamos que o tempo curasse as feridas e que a relação com V melhorasse, mas pelo menos agora, tínhamos a tranquilidade de saber exatamente onde estavam nossas linhas de propriedade. Infelizmente, antes que pudéssemos encontrar alguém, encontrou alguém e acho que ela subornou essa pessoa ou algo assim, porque eles deram a linha da propriedade exatamente como descreveu. Bem, exceto por uma pequena parte que ela não gostou, acho que ela não mencionou isso a eles. Nossa propriedade aparentemente se estende a cerca de um pé de sua casa de. Foi divertido brincar com isso, mas isso não chega perto da propriedade que ela está literalmente tentando roubar de nós agora, sempre que conseguimos encontrar um topógrafo. Ela sempre se apresenta a eles de forma não chamante e menciona que já teve sua parte da propriedade levantada e joga algumas dicas sutis de que pode haver uma disputa de propriedade envolvida. Isso assusta instantaneamente qualquer um que possa estar interessado em levantar nossa propriedade. Depois de explicar o que isso pode significar para eles, tenho certeza de que você entende por quê. Esqueci de mencionar que os marcadores de terra do topógrafo do banco, quando compramos a propriedade, convenientemente desapareceram antes de nos mudarmos. Não. Bem, eles desapareceram de alguma forma. Eu me pergunto como isso aconteceu. Acho que nunca saberemos qualquer. De qualquer forma, nesse ponto, provavelmente nos custaria tanto quanto aquele pedaço de terra vale, ou talvez até mais, para contratar um topógrafo, se conseguirmos encontrar alguém disposto a fazê-lo. Até agora, todos que encontramos nos deram cotações absolutamente ridículas, por razões óbvias. Quero dizer, eles estão basicamente colocando suas vidas inteiras em risco aqui. Mas atualmente estamos economizando para tentar contratar alguém. E isso nos leva, alguns meses atrás, o clima dessa história. Desculpe pela longa história, mas vamos chegar ao evento principal agora que estamos totalmente atualizados sobre a situação em questão. Então, alguns meses atrás houve uma tempestade muito forte que acabou derrubando uma árvore na propriedade disputada. Essa árvore estava bem ao lado da estrada. Então, quando caiu, destruiu parte da propriedade de nossos outros vizinhos, aquele que mora do outro lado da rua. Isso não é tudo. Também destruiu um carro esportivo novinho em folha enquanto a pessoa estava dirigindo na rua. Felizmente, ninguém se machucou durante tudo isso, mas a limpeza levou vários dias suficiente tempo para nós recebermos uma conta no valor de mais de 200 mil, literalmente mais do que a nossa casa e a propriedade valiam. Depois de consertarmos tudo que conformidade maliciosa. Então, só mais um pouco de história para quem não sabe. A maioria dos seguros de propriedade ou residência não cobre danos à propriedade de outras pessoas. Isso geralmente é por conta do proprietário. E mesmo que alguém esteja em uma propriedade pública, como uma estrada, se a sua propriedade danificar a deles e você poderia ter razoavelmente evitado isso, por exemplo, cortando uma árvore ao lado da estrada antes que ela caísse em uma tempestade, então você é 100% responsável pelos danos causados por ela. Bem, pelo menos é assim que funciona onde eu moro. Então, quando recebemos a conta no correio da companhia de seguros de uma pessoa rica e desconhecida pelo carro esportivo destruído, ligamos para eles e gentilmente informamos que a árvore que caiu não estava na propriedade deles.
Eles nos fizeram algumas perguntas e disseram que iriam investigar o assunto e entrar em contato conosco. Cerca de uma semana depois, recebemos outra carta da seguradora, com uma cópia da escritura e uma impressão da linha da propriedade com a árvore em que estão circulado em vermelho, mostrando que estava claramente em nossa propriedade. Eles exigiam um pagamento integral dentro de 30 dias de sua primeira notificação ou nos levariam para o tribunal. Isso foi cerca de 2 semanas mais ou menos. Nesse ponto, ligamos para eles novamente. Explicamos mais uma vez que não estava em nossa propriedade. No início, o agente discutiu conosco, explicando em palavras mais gentis do que as que vou usar, que alguém teria que ser completamente louco para acreditar que a árvore em questão não estava em nossa propriedade e que não importava o quão imprecisa a linha da propriedade no documento estivesse, seria completamente impossível que alguém fosse estúpido o suficiente para acreditar que estava tão longe. Nós apenas demos a eles o número do topógrafo. Quem contratou? Eles suspiraram dizendo que iriam entrar em contato com o topógrafo e investigar o assunto mais a fundo, mas reiteraram que tínhamos cerca de 2 semanas para preparar o pagamento se o que estávamos dizendo não pudesse ser confirmado. Bem, nunca mais ouvimos falar deles. Lembra das consequências que eu mencionei para fornecer resultados falsos de topografia? Mesmo que o topógrafo admitisse ter recebido um suborno, não havia como terem pago o suficiente para compensar todas as suas possíveis perdas. Ele provavelmente teria que deixar o país nesse ponto. Então, não havia como ele dar à companhia de seguros algo diferente do que deu para nós ou para em. Mais tarde, ligamos para a companhia de seguros para ver o que poderíamos descobrir sobre o assunto. O agente parecia bastante feliz lendo as notas. Eles não podiam nos dizer muito devido a razões de confidencialidade, mas eles puderam nos dizer quem obviamente contestou a reivindicação, assim como nós, dizendo que a propriedade não lhe pertencia e que o topógrafo confirmou os resultados com eles e que, considerando que não estávamos contestando os resultados da pesquisa e que o topógrafo foi contratado pela, não havia absolutamente nenhuma razão para a companhia de seguros acreditar que os resultados eram falsos. Desde que não estejamos contestando os resultados, a responsabilidade total por todos os danos causados pela árvore caída deveria ser bem. Eles não puderam dizer mais nada do que isso, mas estávamos satisfeitos com essa informação. Era mais ou menos o que esperávamos. O que aconteceu depois, como você provavelmente pode perceber, pela minha história, e não teve um grande problema em pagar o dinheiro para a seguradora, embora obviamente não estivesse feliz com isso. Não sabemos quanto dinheiro eles têm ou tinham economizado, mas parece que era o suficiente para pagar sem ter que vender mais terras. Desde então, em sua maioria, ficamos quietos sobre a disputa de propriedade, mas ainda estamos considerando economizar para contratar um topógrafo e recuperar nossa terra. Neste ponto, é mais uma questão de princípio do que de fato a terra. Quanto, Ain? Podemos dizer que sempre que ela nos olha agora, ela definitivamente não está satisfeita conosco. Ela não parece gostar do fato de que deixamos ela ter nossa terra por algum motivo. É terra livre. Como alguém pode reclamar disso? Neste ponto, ela poderia tentar espalhar rumores sobre nós, mas isso provavelmente teria o efeito oposto, já que fizemos amizade com uma boa parte do nosso bairro e ninguém confia mais em desde que descobriram que essa estava literalmente roubando de todos no bairro sob seus narizes e eles sabiam disso e não fizeram nada para impedir. Está basicamente entre a cruz e a espada. Neste ponto, estamos apenas sentados e assistindo os incêndios que eles mesmos acenderam, queimá-los até o chão. Mal podemos esperar para ver o que acontece a seguir. Há só mais uma historinha divertida para quem quiser se divertir. Enquanto estávamos considerando uma cerca de privacidade, decidimos colocar uma cerca invisível para nossos cachorros. Para quem não sabe o que é um fio elétrico que você enterra no chão. Então você prende uma coleira especial no pescoço dos cães que, se eles se aproximarem demais, emitirá um sinal sonoro que os cães não gostam. Se eles continuarem indo, aplicará um choque muito leve nos cães. Não acreditamos em coleiras de choque, então tivemos que ser convencidos primeiro e um de nós realmente a segurou e atravessou a linha. Foi algo que você podia sentir, mas não doía muito, apenas deixava um pouco de formigamento. De qualquer forma, você realmente deve condicionar os cães ao sinal sonoro antes de deixá-los soltos, para que eles nunca sintam um choque. Logo de cara, eles ouvem um sinal e dão meia volta.
Tentamos fazer isso para que nossos cães pudessem andar pelo quintal e não ficar presos dentro de casa o dia todo. Mas na época não tínhamos dinheiro para uma cerca de privacidade de verdade. Colocamos a cerca bem dentro de nossa propriedade, em parte porque não era muito longa e também porque queríamos evitar que nossos cães chegassem perto da propriedade. Bem, Mazen deve ter pensado que estávamos marcando onde queríamos colocar nossa cerca de privacidade ou algo assim, porque acidentalmente passou com um portador de grama por cima do fio, mesmo que ele estivesse a mais de 5 pés da linha de propriedade que ela alegava ser. Naquele dia, todos aprendemos que cortadores de grama elétricos não combinam muito bem com fios eletrificados. O cortador dela ficou completamente destruído. Todos os componentes elétricos foram arruinados e ela teve que comprar um novo cortador, tudo porque ela queria ser mesquinha e passar por cima dos nossos marcadores. A melhor parte aqui, como estava tão longe da linha da propriedade, ela não tinha como tentar nos culpar. Ela obviamente tentou espalhar seus rumores, mas eles não foram muito longe. Seria tão estúpido nos culpar que ela nem tentou. Nunca nos pediu para comprar um novo cortador ou qualquer coisa do tipo. Acho que ela sabia como responderíamos se ela fizesse isso. De qualquer forma, espero que tenham gostado da história. Tenho outra história vindo sobre uma situação diferente de como a conformidade maliciosa da minha mãe custou mais de 100 milhões de reais para a empresa dela e fechou completamente, permanentemente todo o departamento dela. Mas já está tarde. Eu vou dormir. Vou contar essa história amanhã ou algo assim. Fiquem atentos. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se alguém chegou aqui, deixe sua opinião sobre os relatos dos comentários.